Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Salatiel Ferreira Lúcio, tratando do tema impeachment. Professor Salatiel, primeiro bloco, houve uma abordagem a respeito da definição, caracterização, de como se estabelece o processo de impeachment. E é bom destacar que o nosso sistema é um sistema presidencialista. Haveria alguma diferença no tratamento dessas questões que estão sendo levantadas a respeito da retirada da presidenta Dilma, se, por exemplo, o nosso sistema fosse um parlamentarista? Olha, em primeiro lugar, há de se fazer a diferenciação da convivência entre os poderes. No sistema presidencialista, que é o nosso sistema, as atividades de governo e administrativa fica concentrado na mão de uma única pessoa. Então, o presidente da República, ele tem uma representação diplomática, que é essa relação entre os países, e ele tem também uma função administrativa, de administrar a nação. Já no parlamentarismo, o executivo, ele tem uma dualidade, porque há o chefe da nação, que pode ser, numa forma republicana, um presidente da República, ou então, na forma monárquica, o rei ou a rainha, e como chefe de governo, o primeiro-ministro. Então, veja bem, enquanto aqui no presidencialismo nós temos a independência harmônica dos poderes, lá no sistema parlamentarista nós temos a interdependência, um depende do outro. Então, digamos que o primeiro-ministro, que é aquele que, na verdade, governa o país, ele não tem uma aprovação popular. Veja bem, diferente. Se ele passa a não ter um respaldo popular, e isso vai refletir lá na Câmara, lá no Congresso, lá no Parlamento, porque no sistema parlamentarista nós chamamos lá de parlamento, e no sistema presidencialista nós chamamos de congressistas. Então, a partir do momento que essa insatisfação ela se aflora, é possível a sair da retirada do primeiro-ministro, tá certo? Então, o primeiro-ministro ele sofre esse desgaste político e ele passa a não ter mais apoio dos parlamentares e aí então há a queda do ministro. Então a gente fala que no sistema parlamentarista há um comício diário, ou seja, há um debate constante da atuação do governo, do chefe do governo, do primeiro-ministro. Ao passo que também a gente pode até pensar que a figura do presidente nesse sistema seria uma figura decorativa, mas não é. Porque, digamos que o Congresso, os parlamentares, não corresponda à satisfação, eles estão agindo, vamos dizer, no nosso linguajar político brasileiro, com picuinha, em relação aos ministros, porque o ministro, o primeiro-ministro, ele chefia um colegiado de ministros, então, chamado governo de gabinete. Se esses parlamentares não estão colaborando, alguns países prevê que o presidente ou o rei poderá dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então, é preciso que tenha, assim, uma maior maturidade, uma maior consistência entre os partidos políticos. E é isso que, ao meu ver, falta ao Brasil. Não há partidos ideológicos, não há partidos fortes para a sustentação de um governo de gabinete, ou seja, de um parlamentarismo. É preciso que tenha esses partidos, mas partidos que refletem uma ideologia, que estão sintonizados com a vontade popular, que não é o nosso caso. Portanto, nesses dois sistemas, nessas duas formas, a forma parlamentarista e a forma presidencialismo, se diverge explicitamente nessas
nessa questão do poder, né? Enquanto aqui os poderes são independentes e harmônicos, lá são poderes interdependentes. Um depende do outro para que haja uma sustentação de governabilidade. E eu pergunto isso para a gente poder esclarecer a seguinte situação. Muitos têm falado, né, na mídia a respeito da forma de retirada, né, da atual presidente, que é a presidenta Dilma, seja por renúncia, seja por impeachment, e aí alguns dizendo, inclusive, que se fosse o sistema parlamentarista, imaginando que ela seria o primeiro-ministro, que seria mais fácil de tirar, e às vezes se defende uma forma de governo como essa. Né? Mas para poder esclarecer, e aqui a gente não tá emitindo nenhum tipo de opinião a respeito se a presidenta deva sair ou não, mas mais para esclarecer. Por essa razão é que a gente destaca, né, esse debate a respeito do sistema parlamentarista e do presidencialista. Como é que o senhor enxerga essa questão atual? Por exemplo, a gente tem uma crise política, né? Entende-se que tem uma crise política, uma crise econômica, uma crise ética, e de repente a melhor saída é a retirada, né, do líder de uma nação. É por aí mesmo? Como é que deve ser, né, a visão, né, da sociedade em termos de um problema como esse? É retirando o líder que a gente resolve o problema? De forma nenhuma. Eu entendo que nesse momento, né, não há nenhum desses delitos que estão capitulados lá, nesses crimes de responsabilidade que estão capitulados lá no artigo 4º, que foi cometido pela presidente. Eu acho que a aplicação desse instituto tem que ser séria. Hoje no Brasil, a gente vê, por exemplo, a questão das CPIs, que é um instituto muito importante para o sistema democrático. No entanto, está banalizado, né? O presidente da Câmara está com raivinha da presidente da República, instaura uma CPI. Então, fica banalizando o instituto. O momento é um momento de crise, né? De crise moral, de crise política, né? Mas são crises que têm que ser resolvidas não através de um impeachment, né? Através da prisão dos corruptores, dos corruptos, entendeu? Então não é por aí. A única questão que vem ventilando aí é a questão das pedaladas, né? Que, no entender do ex-ministro Aires Brito, que eu considero um jurista competente, né, e da maioria dos doutrinadores, isso não caberia, porque se foi cometido na administração passada, e isso não aplica à administração atual. Então são dois governos diferentes, um que já findou e um que está iniciando. Então, para a corrente majoritária e para o ex-ministro Aires Brito, essa pedalada foi cometida no exercício fiscal do governo passado e não se aplica agora. Então, é preciso que as pessoas como Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente da República, José Serra, e o próprio senador Aécio Neves, entender que houve um processo democrático das eleições que legitimou a presidente e que, se tiver algum crime de responsabilidade, que apure, mas até agora o próprio Supremo Tribunal, o que diz? Não há nenhum indício, né? Então, ficam politizando uma questão que não deveria ser analisada com mais seriedade, e tirar essa visão politiqueira do assunto, porque o que, na verdade, veja bem o que está acontecendo hoje em Minas Gerais. Antes do senhor né, concluir com relação ao nosso estado e até mesmo ao município, que a gente vai discutir agora no próximo bloco, a questão dos rumos do nosso país, e Caratinga e o estado de Minas Gerais pode estar, de alguma forma, envolvido. Eu vou pedir licença para um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.